A gente conversa agora com o Dr. João Gilberto, ele que é superintendente do IJF, aqui em Fortaleza, para entender um pouco sobre a cirurgia que foi feita aí com a jovem lá de Quixeramobim, que teve as mãos mutiladas. Doutor João, obrigado pelo tempo e disponibilidade em falar com a gente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que foi feito até agora, né, nessa cirurgia em si. O senhor chegou a participar? Não. Embora eu sou ortopedista, tenho uma formação em cirurgia de mão e microcirurgia, aqui no IJF eu só faço a parte de gestão. Infelizmente, o episódio triste, o episódio lamentável, mas quando a paciente deu entrada aqui no Instituto Dr. José Frota, a equipe já estava pronta para atender de imediato a paciente. A gente sabe que o tempo de evolução de uma amputação é extremamente importante para um desfecho favorável. Então, é uma cirurgia complexa, um caso grave, mas o IJF hoje conta com essa expertise. Hoje a gente está fortalecendo o serviço de reimplante do Ceará, um serviço que tinha poucos profissionais, e agora, com a gestão do prefeito Evandro, a gente já conseguiu empossar novos profissionais dessa área, que é uma área extremamente importante. Isso, consequentemente, contribui para um retorno das atividades, para a reabilitação de forma imprescindível. Então, o JF hoje conta com um serviço de reimplante do Ceará 24 horas por dia. O caso dessa paciente é o caso que vem repercutindo muito, chamando muita atenção. Esse caso de uma jovem de 21 anos, teve as duas mãos praticamente amputadas, ela foi direcionada de imediato ao centro cirúrgico, onde uma equipe composta por muitos profissionais participaram desse reimplante. Praticamente reimplantada as duas mãos, teve a amputação total do direito e do lado esquerdo, praticamente ficou preso pela pele. E aí, nesses casos, é necessário reconstruir a parte óssea, a parte de tendão extensor, tendão flexor, e aí os vasos, os nervos, as veias. Uma cirurgia bem complexa, com duração de aproximadamente 10 horas de cirurgia. Os próximos passos, eles são decisivos para a gente acompanhar a evolução do caso. Ver se o reimplante está evoluindo de forma satisfatória, ver a perfusão dos membros e, enfim, seguir com o processo de reabilitação. Doutor, e assim, uma curiosidade que chamou a atenção da gente, né? Até foi noticiado pelo próprio prefeito, é que existe uma equipe específica dentro do IJF para tratar desse tipo, como o senhor mesmo falou aqui, inclusive equipe essa que, pelo que deu a entender, só existe aqui no Ceará e também em Pernambuco, né, profissionais voltados para esse tipo de cirurgia. E aí ficou na nossa cabeça o seguinte, é recorrente a entrada de mulheres, né, com esse tipo de ataque, outras mutilações, é recorrente esse tipo de atendimento a mulheres no JF? Sim. Respondendo à primeira pergunta, nós temos uma equipe de 13 cirurgiões de mão e microcirurgia. Então, aqui no JF já se fazia, mas tem um número bem reduzido de profissionais. Com esse acréscimo, a gente está fortalecendo esse serviço de reimplante no Ceará, esse serviço pelo SUS, 24 horas, os 7 dias da semana, só é feito no Ceará e em Pernambuco. Existem outros profissionais habilitados para fazer em outros estados, mas não é um serviço de reimplante como é o nosso aqui do Instituto Dr. José Frota. Então, a gente sabe que o número de lesões, de feminicídio, ele vem aumentando. No JF, a média de lesões contra mulheres é em torno de 14 a 15 mês. Então, isso é um fato preocupante. Eu acho que a gente deve reforçar as políticas públicas e o número de reimplantes aqui no JF é realizado em média, mais ou menos, 4 reimplantes mês. Então, um número considerado alto devido à complexidade da cirurgia, a expertise,
envolve, quando é dedo, envolve microcirurgia. Então, são cirurgias mais delicadas. Precisa de um profissional que tenha a expertise, que tenha a competência para fazer. O JF é o maior hospital do estado em trauma. Nós temos mais de 20 especialidades médicas aqui, 24 horas de plantão. E essa é uma das nossas especialidades médicas, que é a cirurgia de mão e microcirurgia. O senhor falou 4 reimplantes por mês, mas só são casos de mulheres ou o senhor está envolvendo outros casos de trânsito, como Não, tem também? outros casos. O número de agressão por mulher é em média de 14 a 15 casos de agressão por mulher. Mas isso não significa necessariamente reimplante. Sim, entendi. Entendi. Agora, reimplantes, e aí muitas vezes pode ser ocasionado por outros casos, como acidente de trabalho, lesões por maquita, lesões corpo-pulso. Hoje, em termos de abastecimento de utensílios para esses profissionais trabalhar, né? Material médico, material cirúrgico, o que é que tem de diferente numa cirurgia como essa que não tem em outras, né? Ou são materiais comuns a esse tipo de outras cirurgias? Conhecimento público que o JF passou por uma crise sem precedentes. Nós recebemos aqui o hospital com estoque de farmácia em torno de 20% de material médico hospitalar, de remédio, de insumo, e a realidade é bem diferente. Não falta insumos, não falta material necessário. A gente vem trabalhando para fornecer as órteses, para que não falte nenhum material necessário para a realização de cirurgia. Essa cirurgia, por se tratar de uma lesão mais grave, que envolve o comprometimento de nervo, de vaso, muitas vezes ela precisa de um material mais delicado. Um material de instrumental cirúrgico, como um microscópio, onde tem um aumento das estruturas para a gente ter mais clareza do que deve ser reconstruído, mas a expertise. A gente conta com as placas bloqueadas, para a fixação das fraturas, enfim. Hoje, aqui no JF, a gente não está mais enfrentando esse problema, que é um problema sério, que é a falta de material. E sim, a gente vem trabalhando no intuito de recompor as equipes, a gente tem uma falha de recursos humanos enorme, e a gente vem trabalhando para oferecer condições de trabalho necessárias aos nossos profissionais. E, doutor, como é que fica agora a reabilitação dela, né? O IJF também vai dar esse suporte em termos de fisioterapia. Eu creio que deva ser também passos demorados, né, para acontecer, porque além da cirurgia ser algo complexo, também tem essa situação da reabilitação. Como é que fica a partir de agora? Sim, quando você tem uma lesão dessa magnitude, dessa gravidade, o primeiro passo sempre é salvar a vida. Então, o mais importante é preservar a vida da paciente. Preservar a vida, a gente vai tentar restabelecer a sua função. Não é estética. Então, hoje, no momento, a paciente vem evoluindo de forma estável, segue em cuidado de unidade de terapia intensiva, para a gente monitorar perto alguma alteração, porque é uma cirurgia sensível que pode sofrer alguma mudança, mas, de uma forma geral, o quadro dela é bom. Ela evolui estável, sem uso de drogas vasoativas, a perfusão do reimplante está boa, e aí todo o suporte necessário está sendo feito. Tanto que ela está sendo assistida por uma equipe multidisciplinar. Entendi. E aí, o primeiro ponto é o reimplante não ter qualquer rejeição, ter uma boa integração do reimplante. No segundo período, entra a parte de reabilitação, e aí entra a parte de fisioterapia. É uma lesão grave que requer tempo, que requer muita dedicação para que essa paciente volte a ter uma função dos seus membros. Entendi. Doutor, baseado no tempo que o senhor está no IJF e no relato de outros profissionais de saúde que trabalham com o senhor, e que outros casos semelhantes já tiveram atendimento no IJF relacionados a mulheres, assim, em termos de violência, né? O que é que já foi registrado? Então, a média de
em média de 15 atendimentos mês. A gente tem um código lilás que durante o acolhimento, durante o primeiro contato com essa vítima de agressão, a gente tenta acolher, e depois que ela sinaliza, a gente já aciona a nossa guarda municipal, que aí direciona a delegacia da mulher. Hoje, o ano passado, em 2025, a gente teve em média 144 atendimentos, mas aqui eu quero ressaltar também a questão da subnotificação. Muitos casos de agressão não são relatados, não são informados, e esses números muitas vezes não são fidedignos com o que acontece na realidade. Mas o que foi notificado aqui no JF ocorre uma média aí de 14 a 15 casos por mês. O senhor tem relato de outras partes do corpo mutilado por mulheres, de atendimentos que vocês fazem aí, por outras partes do corpo? O paciente, ela teve outras lesões no dorso, no ombro, na região posterior do braço. Então, muitas vezes, esses pacientes, elas sofrem agressões na face, em diversas partes do corpo. Isso, quando acontece, não tem um lugar mais específico, mas pode ocorrer em qualquer parte do corpo, principalmente nas áreas mais expostas, que são a região do antebraço, que funciona como mecanismo de defesa quando você vai sofrer alguma agressão. Entendi. Ok, doutor, obrigado pela atenção. Tem algo que o senhor queira mais falar que não perguntei? Eu queria fortalecer a importância do Instituto Dr. José Frota para a população de Fortaleza e de Ceará, que essa gestão vem fortalecendo esse serviço de reimplante aqui no Ceará, que é um serviço extremamente importante. Vem trabalhando muito no intuito de oferecer mais dignidade, mais celeridade nas consultas, nas cirurgias. Para você ter uma ideia, em março, a gente ultrapassou, a gente bateu o recorde de procedimentos cirúrgicos. Foram realizadas 1.430 cirurgias. Então, o JF vem trabalhando nesse intuito de ampliar a oferta de serviços, com o número de exames, reformar. Já foram entregues 30 novos leitos de UTI, 99 leitos de enfermaria, todos reformados, reestruturados, enfim. O JF vem trabalhando muito para oferecer esse atendimento digno à população de Fortaleza e do Ceará. Ok, obrigado pela atenção do senhor, viu?